Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor. Compartilhe essa entrevista que com certeza alguém está precisando dela. Ativa a notificação para você sempre receber os novos episódios e, claro, siga o nosso canal para ele chegar no maior número de pessoas possíveis. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Você que é personal ou você que quer ter o seu próprio negócio, agora é a hora. A gente está trazendo o especialista em financeiro, Rafael Imediato. Muito obrigado pela presença, Rafa. Fala, Renato. Fala, galera que está assistindo a gente, ouvindo. Cara, é um prazer estar aqui para a gente bater esse papo. Você quer saber mais sobre finanças? Esse é o lugar e o momento certo. Então, no Brasil, estima-se que 45 milhões de empreendedores, sendo que 15 milhões a mais ainda são informais. E a gente vai trazer esse papo para você que está querendo abrir seu negócio, você já tem o seu negócio, está com dificuldade financeira, vamos te auxiliar. Mas antes disso, sempre agradecer os nossos parceiros, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Plataforma Educar, o aplicativo da Swimtrack, Fábrica Criativas de Aulas de Natação e a Academia Tibum, lá do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pelo apoio. Mas, Rafa, vamos aí. Quem quer abrir o seu negócio? Quais são os passos essenciais aí, voltado principalmente aí para o personal trainer, porque a gente não aprende isso na faculdade. Geralmente é um professor, ele começa a ter resultado lá na academia, e ele resolve ser personal, mas ele não tem nenhuma base, nunca estudou. Quais são os primeiros passos para ele abrir o seu negócio? Ótimo, Renato. Eu acho que o primeiro passo é a formalização, né? Eu acho que isso traz uma visão diferente para quem está contratando, né? Então, a gente sabe que o personal trainer, a gente tem uma quantidade significativa de pessoas dentro da profissão, então você tem que criar diferenciais. O primeiro diferencial é a formalização, né? Então, você pode trabalhar por dois caminhos. A gente sabe que, por exemplo, o MEI tem uma dificuldade porque não tem mais o KENAI de professor, mas você pode, por exemplo, um Simples Nacional, né? Claro que existem algumas questões que tem que analisar, de faturamento e tudo mais, mas você começar essa formalização traz um diferencial. Até que você tenha a sua conta bancária com CNPJ, você vai mandar o Pix, não manda o Pix do seu CPF, você manda o CNPJ, um e-mail. Já cria um diferencial, cria um e-mail para a sua empresa. Porque, poxa, é diferente, né? Então, uma coisa que a gente aprendeu desde o início do meu negócio é eu tenho uma assistente virtual que ela manda mensagem para meus alunos. Então, não é só o Rafael, eu não estou concentrado no Rafael. Então, isso também cria... Poxa, então a empresa não é pequena, ela tem uma estrutura, mesmo que seja só você, tá? Mas você começa a criar esse visual diferente. Então, são coisas para formalizar, que acho que é importante começar por isso. Segundo passo é a parte financeira. Né? Não tem jeito, a gente tem que falar do financeiro, que para mim ele é um pilar fundamental de todo o negócio. E tem outros pilares fundamentais, como marketing, venda, comercial, a própria parte educacional, você tem que ser um bom profissional, mas o financeiro ele vai te dar uma estrutura muito boa para que o seu negócio se torne perene, que ele continue ao longo do tempo. Ninguém quer abrir um negócio e terminar no ano que vem. Você quer manter isso. Então, você ter um bom fluxo de caixa, ter um bom controle financeiro. Acho que para a gente começar essa conversa, são pontos fundamentais que você precisa ter, caso não tenha ainda. Você falou aí do investimento. Como fazer esse planejamento inicial, necessário aí para você lançar um novo negócio, seja personal, seja outra área? Ponto principal é você entender quais são os custos que você vai ter. Né? Então, todo negócio você tem custo e despesa. Né? Não vamos entrar no mérito técnico de qual a diferença disso, mas pensa, tá, para você abrir um negócio, o que vai sair de dinheiro? Ou o que você precisa comprar para formalizar isso? Se eu estiver falando alguma besteira da área de personal, você me conserta. Mas o personal precisa ter alguns equipamentos. Se ele for fazer uma aula, por exemplo, num parque ou na rua, precisa ter um cone, precisa ter um elástico, alguma coisa para poder auxiliar o seu aluno a ter melhor aproveitamento. Então, isso são investimentos que você vai fazer como ativos da empresa. Você precisa ter isso. Então, você tem que olhar para essa área e começar a formalizar. Tá? Quanto eu vou ter de custo inicial e quanto eu vou ter custo de manutenção do meu negócio, seja um contrato de um e-mail, ou seja, por exemplo, pagamento de uma contabilidade, ou uma média de quanto você vai pagar de imposto que vai sair da sua precificação, que a gente pode falar sobre isso. Então, acho que são os passos fundamentais. Deslocamento, combustível, se você vai de carro, vai de aplicativo. Você tem que anotar tudo que você vai gastar para começar e para manter o seu negócio. Isso são os seus custos e as suas despesas. E aí, você falou desses seus custos, tudo isso vai entrar na sua precificação, que é uma dificuldade aí do profissional informal aí, como precificar, seja o serviço, seja o produto, quanto eu vou cobrar? Geralmente ele olha a grama do vizinho e fala, o vizinho está cobrando tanto, eu vou cobrar um pouquinho mais barato. Mas às vezes regar a grama dele e cuidar não está sendo os mesmos gastos que o vizinho. Às vezes o vizinho mora mais perto, o vizinho tem mais facilidade, ele tem número maior de alunos dentro do condomínio, ele não tem tanto deslocamento. E aí no final do mês você está apertado e o vizinho ali está saindo as rosas do jardim dele e do seu nunca sai as rosas.
como precificar. Gostei dessa analogia de sair as rosas, é importante, né? Imagina, cara, você tá ali regando e nada frutifica, sabe? Alguma coisa está errada. Eu acho que o trabalho de precificação, ele é até um pouco mais aprofundado, mas tem algumas coisas que você pode olhar. A primeira delas que você tem que olhar é o seu custo. Ou seja, quanto que você gasta mensalmente para manter o seu negócio. Tá? Então, se você, por exemplo, atua na área de personal e você tem um deslocamento, você tem um custo de deslocamento, seja de combustível, até o próprio custo se for, eu estou indo de ônibus, de moto, de carro, você tem um custo. Quanto custa isso aqui? Então, você tem que verificar tudo. Se você paga uma anuidade do CRP, é isso? O CRP é da psicologia. É do CREF. Do CREF. É que minha esposa é psicóloga, então já lembrei do CRP que tem que pagar esse mês, inclusive. Então, você tem o CREF, você tem que pagar um custo. Existe um custo ali. Quanto isso está dentro do seu controle? Isso aqui é o primeiro ponto para você começar a precificar. Se você faz, por exemplo, o uso de pagamento via cartão de crédito para os seus alunos, qual é a taxa que você cobra? O cartão tem uma taxa. Quem vai pagar essa taxa? Você? Não. Isso tem que estar dentro do valor que você cobra para o seu aluno. Outra coisa que você pode olhar é o tipo de cliente que você atende inicialmente. Então você vai olhar, se você atende numa região diferente de São Paulo, existe ali um público-alvo que você vai atender, que ele é um público diferente de uma região B de São Paulo. Isso é uma coisa que você tem que olhar no início da sua jornada. E o outro é o quanto você tem de conhecimento. O seu conhecimento vai também identificar o quanto você tem de valor para você cobrar. Porque, primeiro, preço é o que o cliente te paga, valor é o que você entrega. Quanto mais valor você agrega, maior pode ser o seu preço. E o seu valor vai estar muito relacionado ao quanto você tem de conhecimento para entregar para aquele seu aluno. Então, quando você olha para custo, cliente e conhecimento, são 3 bases iniciais para você começar a montar a sua precificação. Quando você tem essa clareza, você tem um preço base, que à medida que você for se aperfeiçoando, você também tem que aumentar esse preço. Que aí eu acho que é uma grande dificuldade. A gente tem um outro fator que para mim é o maior inimigo da nossa vida financeira. Anotem isso. Inflação. A inflação ela corrói o seu dinheiro todos os dias. Então, um exemplo bem fácil de inflação é, se você pega 5 anos atrás, quanto custava uma Coca-Cola de 2 litros? Sei lá, R$2,50? R$3? Cara, hoje você custa R$8. Né? Espero que aqui ninguém tome Coca-Cola, né? Não é tão saudável, mas só para a gente ter esse exemplo. Então, você vê que ao longo do tempo, a inflação foi corroendo, ou seja, o seu dinheiro foi desvalorizando. E por que já se passaram 2, 3, 4, 5 anos e você ainda cobra o mesmo valor de quando você começou como personal? Você precisa aumentar isso, porque você teve conhecimento e experiência e porque também os custos aumentaram. Então você precisa repassar isso para o seu aluno. Só que você tem que ter um planejamento inteligente, um momento certo de fazer isso, que eu acho que a gente pode desenvolver ao longo da nossa conversa. E quando é que esse momento certo? Todo mundo aí fala, quero aumentar o preço da minha aula. Como fazer isso e quando fazer isso? Eu acho que cada negócio vai ter a sua particularidade. Até estava falando antes, né? O seu exemplo é muito interessante que você faz, mas vou pegar o meu, depois você pode comentar um pouco mais. Por exemplo, a gente sabe que alguns meses do ano são meses mais complexos para qualquer pessoa. Né? Então você pega novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Né? Por exemplo, meus alunos têm filho. Então eu sei que nesses meses agora vai ter férias escolares, vai ter ali o início do ano, tem que pagar a rematrícula da escola ou da faculdade. Eu não vou pedir para esse cara renovar nesse período. Eu vou pegar períodos, geralmente, ali posteriormente entre setembro e outubro, são meses bons de fazer isso, ou depois do carnaval, um mês depois, antes das férias de julho, se for um cliente que tem. Então eu sempre programo esses momentos verificando o quê? Também nos prazos que ele precisa renovar seus objetivos. Então, como eu trabalho muito com o meu cliente, quais são os objetivos financeiros dele, e a gente dá prazo para que eles alcancem, quando eu vou renovar o objetivo, eu renovo o plano. Porque ele alcançou um objetivo, agora ele quer alcançar o próximo. Se até aqui eu ajudei ele a alcançar esse objetivo, ele está feliz, opa, agora é hora de renovar, porque ele vai alcançar o próximo objetivo dele e eu quero acompanhar isso nessa jornada. Então são estratégias que você tem que adaptar para cada nicho que você atua. E aí eu vou trazer o que eu faço no dia a dia na prática. Primeiro que eu percebo no mercado, muitas vezes os profissionais cobrando sempre mensal. Então, a cada mês, ele tem que fazer uma recompra. Então, você faz o cliente fazer recompra. Então, todo mês você tem que convencer ele a te comprar novamente. Aí vai chegar um mês perto das férias, como o Rafa falou, época ali que ele está precisando gastar mais, que vai ter a escola ali, a matrícula da escola em janeiro, tem PVA, IPTU, e aí ele tem aquela dificuldade, ele vai deixar de te comprar. Então, fazer planos é fundamental. E aí você vai fazer planos, aí você tem aquela cabeça, eu vou fazer o plano trimestral, plano
semestral, anual, só que você tem que olhar quando vai vencer o seu plano. Ah, eu estou no mês de junho, o aluno entrou comigo em junho, eu vou fazer um plano anual. Quando chegar em junho vai ser inverno, a tendência dele renovar, na minha área, por exemplo, a natação é muito pequena. Tá época de frio, criança está doente, vai entrar nas férias escolares e ele acaba não renovando. Então faça um plano de 8 meses, um plano de 7 meses, quem escolhe o plano é você é o profissional. E aí uma outra dica, você não precisa cobrar igual para todos os alunos e nem para todos os públicos. O que é isso? Ah, eu tenho um aluno que já está fixo comigo, eu vou pegar um aluno novo, eu não preciso cobrar o mesmo valor. Ah, eu quero fazer o reajuste, eu faço o reajuste dos alunos novos. O aluno antigo pode manter aquele preço, só que você precisa ter o quê? Argumento. Na hora que o aluno fala, não, mas o fulano está pagando tanto, eu descobri que meu amigo aqui do condomínio está pagando menos, e fala, não, mas você já está comigo há 2 anos. Quando você estiver comigo há 2 anos, você também vai estar pagando mais barato do que o cliente novo que está chegando. É só você ficar comigo bastante tempo. Então você ter esses argumentos na hora de conversar com o seu cliente. E você está no condomínio A, você vai para o condomínio B. O condomínio B tem um poder aquisitivo maior, você pode cobrar um valor diferente que você está cobrando no outro condomínio. Aí o cliente vai vir te questionar, nossa, eu tenho um amigo lá no outro condomínio, está mais barato. Não, mas aqui o meu trajeto é muito maior, eu tenho um gasto maior, aqui tem zona azul, e você tem que ter esses argumentos, esse jogo de cintura, que você não pode ter é medo do outro lado de cobrar mais caro, ou de cobrar um preço diferente, ou você fazer um reajuste. Então, às vezes eu enxergo, às vezes o profissional tem um pouco de receio, mas não tem esse medo. E na minha área, Rafa, uma grande dificuldade aí é a variação, é a sazonalidade, principalmente na natação, que a gente tem inverno, férias escolares, a gente trabalha com criança. E a gente fez uma entrevista e você ensinou como poupar, como fazer investimento, mas a gente falou para uma população ali que é CLT, que tem aquela renda sempre igual. Para um empreendedor, ele não tem a renda dele é muito variável. Como poupar você tendo uma renda variável com tanta sazonalidade? Esse é um desafio bom, que a gente vai conseguir trazer algumas ideias de como resolver isso. Primeiro você tem que olhar para o seu modelo de receita, né? Então o seu modelo de receita, você tem um modelo de receita fixo, né, para aquele cara que é contratado, CLT como a gente falou, e o seu modelo é um modelo variável. Primeira coisa que você tem que fazer é olha para os seus últimos 12 meses. Se você tem empresa há mais de um ano, para os seus últimos 12 meses. Se tem menos, pega o maior período que você tem. Verifica qual foi o pior mês. Olhou o seu pior mês? Anota esse número. Agora você vai ter que olhar para suas despesas. Quando você olhar para a despesa, você vai ter 2 grandes pilares nas despesas. O que é meu gasto essencial, tudo que é necessário para a sua sobrevivência, e o seu estilo de vida. É tudo aquilo que é importante para você, mas se você não tiver ou ficar um tempo sem, você não vai morrer. Você vai continuar sobrevivendo. Agora, olhou para isso. O seu gasto essencial, ele está maior ou menor do que esse pior mês que você teve? Se esse gasto essencial está maior do que esse pior mês que você teve, você está com o seu padrão de vida acima do que você pode viver nesse momento. Detalhe importante, eu quero que todos vocês tenham o melhor padrão de vida possível. Só que você tem que entender o momento que você está vivendo. Por quê? Esse pior mês pode acontecer novamente, e você tem que estar preparado. A gente tem um hábito muito ruim, a gente conversou antes, né, Renato? O brasileiro, ele tem um hábito de ele aumentar o seu padrão de vida com gastos fixos e parcelados e de longo prazo. Né? Então eu financio um carro, eu financio um imóvel, eu financio um celular, eu financio uma viagem e assim consecutivamente. Só que a sua renda ela é variável, então eu não posso ter um gasto fixo por muito tempo enquanto eu tenho uma receita variável. Ah, mas o meu amigo que trabalha numa empresa vive assim. Legal, você não é o seu amigo e a sua vida é diferente. Lembra, o empreendedor tem um parafuso a menos e se vive no Brasil tem 2 parafusos a menos. Então a nossa realidade financeira é diferente. Eu falo que o empreendedor ele tem que ter padrão de vida baixo com momentos presentes maiores. Ou seja, meses que eu estou acima da minha média histórica de faturamento, eu posso me presentear. Diferente que um CLT não pode. Um exemplo prático. A cada 6, 7 semanas, eu tiro um tempo livre com a minha esposa para fazer uma viagem curta. Um CLT pode fazer isso? Não. Por quê? Porque ele tem a obrigatoriedade dele. Mas eu posso fazer isso porque nos meses bons, eu separei um valor para esse momento. Então eu tenho a liberdade de escolher as datas que eu vou viajar, automaticamente viajo fora de temporada, preparei meu planejamento para isso, mas o meu padrão de vida ele é menor, ele é mais simples. Só que eu tenho momentos presentes mais impactantes. Então você tem que entender que a sua realidade como empreendedor é diferente de um CLT e o seu financeiro tem que acompanhar esses momentos. Você falou que você quer que todo mundo aí do outro lado tenha um padrão de vida melhor.
E para ter esse padrão de vida, foi o que eu comentei lá atrás, você não precisa ter medo de cobrar, de precificar, de ter o seu valor alto. Só que para ter o valor alto, você precisa agregar valor. Eu, por exemplo, dou aulas em condomínios e meu valor é muito maior que os professores que estão lá no condomínio. Os professores passam lá 5, 6 horas, eu dou uma aula. E essa uma aula eu ganho o que esses professores ganham nessas 6 aulas. Mas eu agrego valor. E uma forma de agregar valor é você ter uma boa entrega. E aí você precisa ter um bom material, um uniforme apresentável. E aí como você investir em melhorias tanto de trabalho quanto de materiais para você ter esse crescimento do seu negócio e até agregar valor? Uma forma que eu uso, de uma prática dentro do meu negócio toda a minha receita, 30% é poupada para investimento. Tá? Mas lembrando que esse é o meu momento de vida, minha estratégia do meu negócio hoje. Então 30% é específico para novos investimentos. Vai ser em material, vai ser em aparelho para uma gravação, por exemplo, um curso digital, vai ser para o investimento em um aperfeiçoamento técnico, enfim. Então eu separo esse valor. O que a gente tem como regra aí traz um pouco para minha casa, porque se eu sou meu melhor funcionário, eu preciso investir em mim. Então, à medida que a minha capacidade intelectual aumenta, a minha geração de riqueza também acompanha. O problema é que a gente esquece disso. Então, a gente chega no momento que eu falo, não vou mais investir em mim. Não. O desenvolvimento, pessoal, como todo mundo fala, para mim é uma forma de eu aumentar a minha capacidade de geração de riqueza. Aumentei minha capacidade de geração de riqueza, posso aumentar meu padrão de vida conforme a capacidade de poupança que eu tenho. Então, investimento é sempre igual a poupança. Se eu poupo, eu invisto. Se eu não invisto, eu não poupo e assim consecutivamente. Então a gente tem que entender que eu preciso separar uma parte. Como regra, todo mês eu preciso gastar pelo menos 10% desse valor que foi reservado em educação. Seja um curso, um treinamento, tem que estar no meu orçamento. Por quê? Porque se eu paro de me aperfeiçoar, eu paro de aumentar o meu valor. Se eu paro de aumentar o meu valor percebido pelo meu aluno ou meu cliente, automaticamente eu não posso fazer minha renovação acima da inflação. Então eu fico numa bola de neve que pode ter anos e anos e eu perco, estou deixando dinheiro na mesa, porque vai vir outro profissional que vai perceber isso, que vai entregar mais valor, que aumentou o seu conhecimento. E, cara, muitas profissões hoje é igual commodity. Eu posso trocar. Se não, ainda mais, por exemplo, se você tem um contrato mensal, o cara pode, vou testar outro profissional, vou testar. É como o Renato falou, os meus contratos com meus alunos são anuais. Ele pode cancelar? Depende, tem uma multa contratual para isso. Mas porque o valor entregue é tão grande que antes de acabar o período ele já quer renovar. Porque aí são estratégias que a gente trabalha antes da renovação, você tem um desconto, enfim. Aí são coisas que a gente pode falar há muito tempo aqui. Mas são estratégias que é importante você colocar para você não amarrar o seu cliente de forma negativa. Não, você está mostrando o valor dele, só que você está se aperfeiçoando. Então, cada curso, você compartilha que curso você faz com seus alunos? Eu compartilho com todos. Eu vou para um aluno, eu vou para um curso, eu compartilho com todos os meus alunos. Cara, aprendi isso. Saio do curso, já gravo um vídeo, mando para os alunos. Então, os caras, caramba, tem muito conhecimento agregado, tá me ajudando, tá me entregando valor. Já é muito difícil ele negociar essa renovação, porque para ele está sendo muito proveitoso. Você comentou aí, 100% dos meus alunos de personal hoje estão no plano anual e eu sempre faço ou na recorrência ou no cartão de crédito. Por que isso? Porque eu falo que os 3,4% do cartão de crédito é minha secretária. Eu não preciso ficar ligando para o aluno cobrando. Então, quem cobra é o cartão de crédito. E se ele quiser cancelar o plano anual, ele vai ter que ligar no cartão de crédito. Quem vocês conhecem aí do outro lado que liga no cartão de crédito para cancelar a cobrança parcelada? Eu não conheço, então dificilmente isso acontece. Então, isso gera compromisso com esse aluno. Ele já comprou os 12 meses, já está no cartão ali, ele vai esperar acabar esses 12 meses para poder fechar aí e cancelar o plano. Então, são 12 meses que eu já estou com o meu aluno. E você comentou aí na importância do investimento aí em material, em cursos. Eu também tenho o hábito, quando eu saio de um curso, eu mando mensagem para cada aluno, falo, eu vi esse estudo aqui, eu lembrei do seu caso, eu vi esse negócio, eu mando um slide. Então, eu sempre tento criar um gancho do que eu aprendi com cada realidade de cada aluno e mando para ele. E isso agrega valor. O Renato, agora em outubro, por exemplo, ele vai estar no congresso lá em Fortaleza. Em setembro eu vou estar lá em Belo Horizonte. Então, ele está rodando o Brasil, vendo várias coisas novas, trazendo para a gente. Então, o aluno sente que ele está vendo a novidade do mercado. Ele sempre está recebendo o novo. Ele sempre tem algo novo comigo. Algo que nenhum outro profissional tem. Que aí eu agrego esse valor. Que ele estou entregando algo que ninguém tem. E aí, como você fazer o estudo desse retorno de investimento? Eu investi no material, eu investi no curso. Como eu consegui calcular quanto vai retornar esse valor que eu investi?
Ué, essa é a pergunta boa, porque a gente fala dentro, vamos pegar mercado financeiro, a gente fala do ROI, né, que é o retorno sobre o investimento. Essa é um tipo de retorno um pouco mais complexo de ser mensurado, porque depende do tempo que você vai dar para que isso aconteça. Mas eu vou pegar, cara, um curso. Né? Então, praticamente quando o Renato, por exemplo, vai rodar o Brasil dando o curso dele, automaticamente ele já percebeu que aquele valor que ele investiu no curso, X mil reais, ao longo do tempo vai aumentar o conhecimento dele, que nas renovações que ele for fazer já tem um valor mais agregado. Então você começa a perceber que isso dá um diferencial. Vou pegar material. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande até de apresentação. Né? Pois a gente não pode chegar em qualquer aluno ou qualquer cliente de qualquer jeito. Não, tem que chegar bem apresentável, talvez uma roupa que você veste, um uniforme que você coloca. Isso é um valor agregado. Poxa, às vezes você gastou R$ 50 numa blusa. Cara, mas você aumentou R$ 50 em 10 alunos seus. Você multiplicou por 10 o investimento que você fez. Então é uma forma de você mensurar. Às vezes o próprio investimento ele vai demorar a trazer esse retorno. Mas a questão é o quanto você está se preparando para esse momento. O quanto você está olhando com atenção, como o Renato falou. Hoje, quando eu faço um treinamento, a primeira coisa que eu olho é para cada aluno individual que eu tenho. Poxa, essa nova estratégia de investimento encaixa com A, com C e com E. A primeira coisa que eu vou fazer é mandar mensagem para esse cara. Olha, acabei de ver isso no mercado, acho que faz sentido. O cara se sente como? Super feliz. Estão me dando uma atenção diferenciada. Esse seu diferencial automaticamente faz com que você garanta uma renovação e um possível aumento de preço, ele não vai reclamar. Ainda mais se for no cartão de crédito, né? Quantos aqui de vocês tem, por exemplo, assino Netflix, nem assiste mais Netflix, mas tá lá no seu cartão todo mês cobrando? Vários de vocês. Por quê? Porque você não vai ligar para cancelar, dá muito mais trabalho. Você já fez a compra. Então, acho que são estratégias que você pode colocar. Mas o retorno sobre investimento, ele é muito mais uma percepção do que você fazer um cálculo matemático que faça sentido no mesmo momento ali. E você comentou aí no investimento do material e uniforme. Aí eu vejo o profissional fazendo esse investimento, mas às vezes não pensa nesse retorno. Por exemplo, você vai investir num uniforme. Aí você tem a camiseta igual a do Rafael, que é essa cor mais escura, ou você tem uma camiseta igual a minha. Então eu sempre indico para os profissionais, faça camisetas que apareçam. Por exemplo, eu tô lá no condomínio, eu tô com camiseta laranja, tô com camiseta cor de rosa. A pessoa tá vendo de longe, fala, que é esse cara aí que tá no condomínio? Ele me vê frequentemente, aquele cara de rosa, aquele cara de laranja, e eu chamo a atenção. Então na hora que eu entro no condomínio, eu tô chamando a atenção. Então na hora que você for investir no material, invista algo que chame a atenção, que o aluno olhe, que fala, nossa, esse professor traz uma coisa diferente. Eu, por exemplo, vou dar aula de natação, de vez em quando eu entro com uma prancha no condomínio para dar os princípios aí do surf. Eu agrego a natação com surf. Imagina eu chegar no seu condomínio com uma prancha enorme e falar, quem é esse louco que está chegando com uma prancha no meu condomínio? Então faça investimentos que tragam retorno para você. E aí você falou das férias, acho que é o sonho de todo mundo. Você falou, nossa, eu pego minha esposa, eu tenho as férias, eu viajo fora de época que é alto ali, épocas baixas. Como programar férias sem comprometer sua saúde financeira, já que o empreendedor, se ele não trabalha, ele não ganha. Se eu estou viajando, eu não estou ganhando. Exato. A gente é o famoso 13º, né? Eu acho que assim, até uma brincadeira rápida aqui. Cara, meu sonho é ter VR. Não sei se alguém já teve VR. Meu sonho é ter VR. Cara, nunca passei por isso. Né? De você ter ali o Vale Refeição, que você vai lá. Não tive. Né? Então, porque eu comecei a empreender muito, muito novo. Mas como é que você se prepara para isso? Eu acho que a primeira coisa é você compreender o seu fluxo de caixa e você criar um objetivo. Né? Então vamos supor, você quer fazer uma viagem daqui a 12 meses e essa viagem vai custar 12 mil reais. Tá? Você vai fazer um cálculo mais fácil. Você sabe que você precisa poupar R$ 1.000 por mês. O quanto esse valor está agregado dentro da sua cobrança para os seus alunos. Porque se você vai fazer um cálculo, né? Então eu vou cobrar um valor X para o meu aluno. Eu sempre acrescento, dependendo do momento, 30% acima desse valor. Porque esse é o comparativo que eu vou ter para a poupança para o meu 13º. Então você está se preparando para o momento de férias. Né? Então, para cada nicho, você tem um momento mais específico. Dentro do meu nicho, a gente tem pouco tempo de férias ali, porque é mercado financeiro. Então, você vai ter ali, basicamente, só Natal, Ano Novo e acabou. Né? O resto, tudo está funcionando. O mercado financeiro não para. Então, para os meus clientes, não. Mas quando eu quero me preparar para as minhas férias, eu começo a identificar. Eu aumento, eu tenho um valor já inicialmente, quando eu cobro, já programado para esse custo que eu quero ter. Então, lembrando, a gente falou sobre custo, conhecimento e cliente. Então, o seu custo tem que estar programado. Só que não adianta você programar isso no seu custo e quando esse valor entrar, você não guardar. Não vai adiantar nada. Então, eu já programo isso para poder me preparar. Então, vamos supor, se você tem um padrão de vida de R$ 5.000 por mês, você tem que poupar naquele período
o valor suficiente para a sua viagem, mais os 5 mil reais do seu padrão de vida, que são seus gastos obrigatórios que vão vir, porque você só volta da aula no mês subsequente. E você só vai receber 30 dias depois. Então você precisa criar essa reserva, não só para a viagem que você quer fazer, mas também desse período. Se você trabalha 11 para folgar 1, que seria o tempo de férias ali, a sua cobrança no anual tem que estar contando com esse período. Fez sentido para vocês aí? Se não fez, comenta aqui. A gente tentar explicar matemática em áudio não é uma coisa tão simples, mas eu espero que vocês tenham entendido. Mas a gente está até falando, Renato, antes, o como que você faz isso, né? Como que você prepara esse financeiro, quanto que você inclui dentro do seu custo e você separa esse dinheiro para que você tenha esse tempo. Sim, eu, por exemplo, em outubro, eu vou dar curso em Fortaleza e eu já vou, uma semana antes, eu vou tirar minhas férias. Então eu já aproveitei que o local tá pagando a minha passagem, tudo, e já vou aproveitar e estender. O que que eu fiz com os meus alunos? Lá no começo do ano eu já informei que eu ia viajar em outubro. Eu falei, ó, quem repor antes de outubro, então a gente tem 3 aulas aí para repor, eu dou uma aula a mais para você de graça. Ah, eu dou uma análise biomecânica de graça, eu dou uma análise ali qualquer para você. Então eu dou um benefício para o aluno repor antes. E aí, quando eu chego ali em outubro, eu já repus todas as minhas aulas, eu estou ganhando aquele mês, porque é um mês vigente, o aluno está me pagando, mas eu não estou dando aula e estou recebendo. Então, é aquele... Você fala, não vou dar aula, não vou receber? Não, depende como você se programou, como você se planejou. Todos os meus alunos eu já estou repondo para em outubro aproveitar a praia aí do Nordeste, de Fortaleza. Pessoal, me aguardem que eu estou chegando, mas estou recebendo. Então você tem que fazer esse planejamento. E uma coisa importante também, Rafa, é fazer a reserva de emergência, porque a gente nunca sabe quando vai chegar os imprevistos. Então, como você conseguir fazer essa reserva de emergência para períodos aí ou de menor demanda ou às vezes de problemas externos que você nem esperava? Talvez aqui a gente pode trazer 2 tipos de visão. Quando a gente está falando para empreendedor especificamente, eu vou trazer mais a visão da reserva para o negócio, tá? Se você quer saber sobre reserva para suas finanças pessoais, pode seguir o mesmo raciocínio, mas específico para a empresa, você precisa entender que o seu negócio tem custo e você precisa pagar, né? Então, você tem que pagar seus impostos, as despesas do seu negócio. Então a reserva é justamente para aqueles momentos de ociosidade. Talvez que você perdeu 1, 2, 3 alunos. Aconteceu, a gente estava falando, poxa, o Renato passou por uma situação que a academia, o condomínio teve um problema com a piscina. Ficou tantos meses fechado. Só que ele tinha uma reserva, ele se preparou para esse momento. Então, o que é inicial você fazer? Todo recurso que você entra, pelo menos 10% tem que ser poupado para sua reserva. Mínimo. Fechou o seu mês com 10 mil reais. Você tem que separar R$1.000 para sua reserva. Então, o seu faturamento foi de 10 mil, a sua despesa que você guardou para que você pudesse montar a sua reserva de R$1.000, tira o seu prolabore, o resto é o que você vai colocar para fluxo de caixa do seu negócio. Cria essa estratégia, cria caixinhas. São coisas simples. Recebi a minha receita. Uma caixinha para reserva, uma caixinha para o 13º, uma caixinha para viagem, uma caixinha para investimento. Fez isso, agora você está isso muito bem montado, então você sabe quanto que você pode utilizar para o seu negócio. Se você não tem essa organização inicial, provavelmente o imprevisto vai acontecer, só que você não sabe quando ele vai acontecer, quanto ele vai custar, e aí você vai ter que usar provavelmente dinheiro seu próprio, né? Então vamos só abrir um parêntese importante aqui, sabendo que você já tem que ter separado o que é seu gasto, pessoa física, ou é o seu gasto pessoa jurídica. Nosso primeiro bate-papo aqui que a gente começou nessa entrevista foi sobre formalização. Isso te ajuda a ter essa separação. Por favor, tenham contas separadas. Uma conta é a conta que você paga a sua conta de luz pessoal, a outra conta é que você paga, por exemplo, a sua contabilidade, porque é PJ. Separou isso, facilita até na hora de você pagar o seu próprio salário. Então a sua reserva ela tem que ser uma regra. Todos os meses você precisa guardar até que você tenha pelo menos 1 ano dos seus custos fixos do seu negócio. Então, o seu negócio, se ele custa 5 mil reais, vamos usar um exemplo simples, você tem que ter pelo menos guardado 60 mil reais. Quanto tempo você vai demorar para conquistar isso? Depende do qual a sua capacidade de poupança de acordo com o seu faturamento. Mas não pare até você chegar lá, mesmo que demore 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio. Por quê? Não adianta você construir o seu negócio, um castelo mais bonito que for, dentro de uma estrutura de areia. Vai vir uma ventania, vai vir um problema, vai vir alguma coisa que esse castelo vai afundar. Agora, se você constrói com bases sólidas, ou seja, tem uma estrutura de reserva, pode vir uma pandemia, pode vir um cliente que cancelou, pode vir um problema seu de saúde, porque você vai ter problema de saúde, normal, a gente vai ter.
mas você está preparado para passar por aquele momento. Lembra, previstos são previstos. Imprevistos são previstos. Eu só não sei quando vai acontecer e quanto vai custar. Então esteja preparado quando estiver acontecendo. E você falou sobre investimento aí, Rafa. Quais investimentos são os mais recomendados aí para autônomos que buscam estabilidade financeira? Renda fixa, primeiramente. Lembrando que poupança não é renda fixa, tá? Poupança é poupança. Mas é importante que você pega tudo que você for olhar de renda fixa que tenha liquidez diária, ou seja, velocidade para você transformar ativo em dinheiro no seu bolso, que renda pelo menos 100% da taxa básica de juros, ou pode ser... Rafa, o que significa isso? Você vai lá, Selic. Selic é a taxa básica de juros. Se estiver rendendo 100% dela, ok, por exemplo, o título do Tesouro Selic, ou algum título que renda 100% do CDI. Você pode utilizar, cara, os bancos digitais são craques em fazer isso com acesso muito facilitado hoje em dia. Todos eles você tem um CDB que renda 100% do CDI com liquidez diária. A liquidez, lembrando que é a velocidade que você resgata. Então, você tem um ativo com velocidade rápida para transformar ativo em dinheiro, você tem uma rentabilidade mínima aceitável pelo mercado e para a gente, e você tem uma segurança também, tá? Então, são as melhores formas de você utilizar. Rafa, vou para renda variável? Esquece isso agora. Olha para renda fixa, monta a sua reserva. Depois que você quiser diversificar, desenhar a sua carteira, aí a gente faz um trabalho diferente para você construir. Mas hoje, monta a sua reserva com liquidez que você vai ficar feliz. Rafa, queria agradecer muito a sua presença, queria que você deixasse as suas redes sociais ou algum projeto que você tem, se alguém quiser saber um pouco mais aí sobre o Rafael. Legal, cara. Obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui, de falar para essa galera maravilhosa aí. Você que está me ouvindo, que está me assistindo, você pode me encontrar nas redes sociais como Rafael Imediato. Sim, Imediato é meu sobrenome, se escreve com 2 M's, é difícil de achar, mas você vai me achar nas redes sociais, vai estar lá também. A gente tem um projeto de consultoria para empreendedores, então é um modelo específico para autônomos, profissional liberal, onde a gente desenha junto com você não só o modelo financeiro, mas também uma iniciação num plano de negócio. É um bônus que a gente entrega, então você pode me chamar lá nas redes sociais, falar que veio aqui do podcast, que a gente tem um benefício importante para você, que é esse modelo de plano de negócio entrega também. Conto com você, vamos juntos, obrigado e até a próxima. Rafa, muito obrigado. Queria agradecer também aos nossos parceiros, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Entra no site sobrasa.org, vários cursos gratuitos para você levar a prevenção aquática aí para sua região. Fábrica Criativas de Aula de Natação, você que está com dificuldade de criar suas aulas, de diversificar, de criar aulas magnéticas, entra aí para Fábrica, a gente vai te auxiliar na montagem da sua aula, a gente tem objetivos semanais e a gente cria aulas junto com você para você chegar e dar aula mais assertivo. O aplicativo da Swintrack que te auxilia aí para você ver e fazer o monitoramento do seu aluno com gráficos para você entregar para o seu aluno, para ele ver a sua evolução e estar sempre engajados nas aulas. Plataforma Educar, com diversos cursos, mais de 200 cursos para você estudar onde quiser. E a Academia Tibum, lá de Mato Grosso do Sul, que visa a educação aquática, também pensando na segurança e prevenção aquática e na formação global ali das crianças e adolescentes. Muito obrigado a todos os nossos parceiros, obrigado ao Rafa e obrigado a vocês aí do outro lado que sempre acompanha, compartilha essa entrevista, que com certeza um amigo seu que é personal, que é autônomo, precisa saber dessas dicas aí e melhorar a sua saúde financeira. Muito obrigado e até a próxima.